Mas é assim mesmo, olha, o espírito, quando ele está na sua programação para reencarnar, ele quando está, digamos, na sua preparação para reencarnar, ele é claro que eu estou falando aí de um nível evolutivo do espírito que já tem um certo grau de discernimento. Isso não se aplica de maneira geral, mas é apenas para aqueles que já têm um certo nível de discernimento. Ele se aproxima da mãe, do pai, dos pais, né? Do casal. E isso tudo é dialogado, é combinado, né? Não é uma coisa feita aleatoriamente. Não existe a coisa aleatória neste caso aí que eu estou comentando. Então ele, ao se aproximar da mãe, ele faz um primeiro contato e fica como que estivesse se adaptando à psicosfera, como se fosse um satélite orbitando em torno da sua futura mamãe. Isso já tendo passado o período, digamos, de acordo do casal, né, com a chegada daquele novo filho. E esse movimento de orbitar em torno da mãe é para ele haver uma espécie de uma fusão, haver uma espécie de uma fusão na maneira de pensar e de agir e de estar no mundo. Repare quanta delicadeza há nesse processo. Repare quanta delicadeza há neste processo. Além, é claro, de uma profunda e complexa explicação de natureza científica que a gente consegue entender algumas pequenas partes, algumas pequenas porções. Feito digamos, essa aproximação, até eu revendo esses conceitos comigo mesmo, eu disse assim, há uma espécie de um processo, digamos assim, de catequese, por assim dizer. Então, o psiquismo dele com o psiquismo da mamãe dele, há uma fusão. A partir daí, então, dessa fusão, ele sabendo da sua proposta reencarnatória, aquilo que ele veio fazer aqui, nesse projeto novo de reencarnação, ele pode então saber das propriedades que traz o espermatozoide em si mesmo, do ponto de vista do espermatozoide. Que tipo de caracteres, que tipo de genes. Então, daí a razão da gente estudar e saber que o espírito escolhe o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, onde ele será então processado a sua vida no útero da mãe. Você consegue refletir, você consegue se dar conta da profundidade dessa intimidade? Se for uma mãe que tenha um vínculo bom com esse espírito reencarnante, será uma festa. Será uma festa. Essa é a verdadeira festa no céu. Se for um espírito que seja um espírito
antipático a esta mãe, mas que ainda assim concordou nesta reencarnação de recebê-lo como seu filho. Estou aqui colocando hipóteses para você pensar. Um espírito que tenha sido um inimigo ferrenho de outra existência e que resolveram se fazer acordo e ficar como filho nessa encarnação presente, né? É festa também, que ali está dando uma condição muito especial de se fazer as pazes entre ambos. É por isso que a gente sempre acredita muito a caridade nesses processos, o amor nesses processos, a sabedoria divina nesses processos. Quando você vê um casal de animais cruzando, como a gente usa esse termo normalmente, não é? Ali não há nenhum tipo, digamos, de propósito que não seja apenas o de fecundar e de produzir filhos ou filhotes. Neste caso, dos animais, apenas o que é implacável genuinamente é a raça. O que para nós, espíritos humanoides, não é isso que prevalece. Se você pegar hoje 10 casais que estão aptos à fecundação, desses 10 casais, no máximo, 2, 3 no máximo. Porque tem todo esse processo histórico que é levado em consideração. Imagine você lá em cima no departamento de reencarnação, escolhendo o corpo que você quer ter quando você reencarnar. Imagine alguém desenhando em uma prancheta ou em um sistema de informática super em 3D, e que você possa dizer, ok, eu topo. Parece história, não é? Parece fantasias. Você pensa que é uma fantasia, não é? Você lembra daquele filme que nós assistimos juntos, Avatar? Parece fantasia também, não é verdade? Sabe onde foi filmado aquele filme Avatar? Sabe que aquele território físico existe? Foi filmado em uma província da China. A gente precisa ter a guisa da nossa existência, um conhecimento para fazer depois uma avaliação. Senão a gente acha que tudo é fantasia, que tudo é historinha. E não é bem assim. Eu tenho dito e vou repetir para vocês aqui, para encerrar nosso encontro aqui, que a primeira decepção que tem o ser ao desencarnar é quando ele toma consciência de que ele pegou a vida dele e jogou a reencarnação dele na lata do lixo, literalmente falando, porque ele não teve nenhum outro tipo de atenção a não ser viver a vida do ponto de vista material. E muitas vezes ele entra em uma culpa profunda que faz ele se fechar como se fosse uma concha. Processos depressivos na espiritualidade. Pense nisso
Reflita bastante sobre isso que a gente conversou hoje aqui. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em sua vida, em seus pensamentos, em suas decisões. Muita paz, muita paz.